Boa tarde. Vou-lhes falar do vinho licoroso Loureiro. O vinho licoroso Loureiro, neste momento eu sou o único produtor deste tipo de vinho. É um vinho único a nível mundial, não existe mais ninguém que produza este tipo de vinho. Para falar um bocado sobre este vinho, vou falar do início, ou seja, da preparação, das experiências que foram feitas para desenvolver esse vinho, do início da marca, ou seja, no início da criação da marca, criação de todos os protocolos, todas as necessidades para poder estar no mercado, e falar um bocado da situação atual, como é que está a desenvolver o negócio, quais são os clientes, o tipo de clientes que está a ter este tipo de vinho. Então, falando do início, falando da parte de estudos, pronto, posso dizer que foram estudos bastante agradáveis, porque era preparar uma formulação, depois, junto com amigos, provar, e era sempre agradável provar, ouvir a opinião de cada um dos amigos, saber, aqui se calhar precisa mais de retoque, ali precisa mais de outro, e seguir sempre esse processo, é sempre interessante. Pronto, como é que eu obtinha as uvas? As uvas de início eu não tinha terreno assim que fosse tratado por mim, era o meu pai que tratava o terreno, tinha uma vinha, que neste momento estou eu a tratá-la, e essa vinha, então o meu pai dava-me sempre 50 quilos de uvas loureiras para fazer os meus testes. Pronto, fiz o primeiro ano, fiz o segundo, fiz vários anos, fiz várias nuances, ou seja, com tudo, não é? Tinha de chegar à formação ideal, tinha de chegar ali uma formulação que fosse do agrado do maior número de pessoas, e foi sempre fazendo todos os anos um ingrediente novo, via se resultava ou não, ter a opinião dos amigos, sim ou não, e ajustando sempre até chegar à formulação que começou em 2023, em que aí sim saiu o primeiro Biamar vinho licoroso Loureiro para o mercado. Como é que foi criada a empresa? Pronto, a empresa, o nome Biamar, tem a ver com o nome das minhas filhas. Pronto, de início eu ia chamar outro nome, ia chamar Divina do Lima, outros nomes, depois as minhas filhas disseram, então pai, tenho aqui duas meninas, duas filhas, não achas que podia dar assim um nome assim mais alocado às tuas filhas? É boa ideia. Eu comecei a pensar, e como as minhas filhas chamam Beatriz e Maria, fui buscar as iniciais Biamar. Ou seja, pronto, acabou por ser ali um nome bastante interessante, é um nome que fica no ouvido, é um nome que, pronto, para mim tem um significado muito maior ainda por serem as minhas filhas os nomes de cada uma delas. Depois, para além disso, criação da marca, registro da marca, todo aquele tempo de espera, de saber se é aceito, se não é. Criação de imposto fiscal, pronto, isto é um trabalho que é um produto que mexe com álcool, ou seja, ao mexer com álcool tenho mesmo de ter o estatuto de produtor, de armazenista, de todos os protocolos necessários por causa disso. Tive essa criação. Depois descobrir um fornecedor, porque tudo isto, ou seja, quando compro o álcool, tenho de fazer o apuramento de EDAs, tenho de todo aquele protocolar da parte da alfandegária, descobrir um fornecedor adequado e que tenha tudo legal para poder trabalhar. Encontrei um fornecedor, ok, é lá que compro, é lá que faço todo o processo. Depois tenho o segredo industrial, se é algo importante, que é o seguinte, o segredo industrial é toda a formulação do Biamar, mas quando se fala em formulação não é só formulação de componentes e de percentagens, é a formulação de todo o processo. Portanto, o Biamar, por exemplo, é muito semelhante ao vinho do Porto a nível de processo, mas o ponto de ativação, o ponto de inclusão da aguardente é diferente, totalmente diferente. Porquê? Porque tem de ser adaptado à casta loureiro, ou seja, tem de ser da casta loureiro. A casta loureiro tem alguns pormenores, por exemplo, dos vinhos verdes, e então tem de ser adaptado para essa casta e foi feito dessa maneira. Foi vários testes, vários pontos BRICS e aditivação em vários pontos até chegar ao ponto ideal que acho que é neste momento. Neste momento, a nível de marca, como é que nós estamos? Sou o único produtor deste tipo de vinhos. Pronto, a nível de vinho, é um vinho que se adequa ali mais na gama dos aperitivos, ou seja, com a entrada de uma refeição, uma entrada, para acompanhar um queijo. Pronto, para todos esses parâmetros, o Biamar está num patamar muito bom.
Também é um vinho que pode ser servido para sobremesas, ou seja, a nível de sobremesa, também como é uma sobremesa, os doces, também é um vinho bastante apelativo para isso. E também pode ser um vinho que pode ser utilizado para um digestivo suave, ou seja, tem ali uma vertente bastante interessante. E eu costumo dizer que o vinho amargo serve praticamente para tudo, para acompanhar as batatas com bacalhau, não é conceito. Ok, muito obrigado.